É uma alegria mais uma vez estar ministrando aqui. Esse final de semana foi um final de semana extremamente corrido para mim. E quando eu chego no domingo à noite é como se eu estivesse no último quilômetro da maratona. Então assim, vocês vêm tudo descansado, né? Dormiu hoje até mais tarde, tá? E eu venho no meu no último quilômetro da maratona, que começa na sexta. E sexta a gente teve um tempo precioso lá no encontro do Voz na Rua. E depois nós saímos para a rua, porque Voz na Rua é um nome sugestivo para quem vai para a rua, né? E nós fomos à rua e encontramos mais uma vez os nossos amigos e irmãos que trabalham como profissional do sexo. Nós hoje trabalhamos nos dois, talvez um dos principais pontos de prostituição daqui do Recife, que é a Ibiribeira e a Iputinga. E na maioria desses dois lugares, a predominância é de travestis. E nós fomos lá e foi um momento assim precioso. Nós começamos a ver o Senhor Jesus trabalhando de forma intensa no coração daquelas pessoas, de forma que elas param tudo o que elas estão fazendo e correm quando elas percebem que o nosso carro está estacionando. E eu tive um tempo precioso com uma dessas pessoas. Ela conseguiu ver que ela tinha um problema de autoestima, e isso fazia com que ela desejasse mais atenção, só que as pessoas que se aproximavam dessa pessoa, elas não queriam amá-la de verdade, mas usá-la como objeto. E quando ela percebeu isso, foi de fato um momento delicado, mas precioso, de conquista. Depois a gente teve um outro tempo precioso com o cafetão. É a pessoa que é responsável por toda a zona de prostituição, apareceu lá, e ela gosta muito de nós. E essa pessoa realmente estava precisando de ajuda naquele momento. Eu lembro bem que eu orei por aquela pessoa, e quando eu estava orando, eu abri os olhos e eu vi a lágrima correndo no seu rosto. E ao final daquela oração, ela já estava completamente quebrantada. Eu disse para ela assim: eu posso te dar um abraço? E aquela pessoa disse para mim: claro. E eu abracei forte. Falei no ouvido daquela pessoa, disse: olha, esse é o abraço de Jesus para você. Porque Jesus não desiste de você. Você pode ter desistido do projeto da caminhada com Jesus, mas Jesus não desiste de você. Esse homem já tinha frequentado e estado na comunidade cristã, não essa, mas uma igreja, durante 4 anos. E por conta de um fato isolado, ele acabou saindo e se envolvendo com práticas de magia negra, entre outras coisas. E eu sinto que o amor está se revelando como uma revolução silenciosa e poderosa naquele lugar. Hoje eu tive com um irmão que estive com ele também na quinta-feira. Esse cara, ele era assaltante de banco. Ele começou como um adolescente, roubando pequenas casas, e foi crescendo, ao ponto de tornar-se assaltante de banco, roubar carro forte, armamento pesado. Foi preso, e no presídio lá em João Pessoa, de segurança máxima, esse cara encontrou-se com Jesus. E ele esteve na minha casa na quinta-feira, porque ele está decidido a abandonar todas as coisas para viver como pregador do Evangelho, e está se propondo a todas as quintas-feiras se encontrar comigo em um outro grupo, do qual o Rubens faz parte, porque ele quer entender um pouco mais das Escrituras para pregar o amor e a transformação que Jesus fez na vida dele. E hoje eu tive o privilégio de levá-lo lá na Funase, aquele lugar que a gente vai, aquele lugar precioso. Nessa semana, o gerente da Funase, de um dos plantões da Funase, o cara que coordena todos os agentes penitenciários lá dentro, começou a entrar em contato comigo e pedir oração. Da última vez que eu tinha ido, eu chamei ele no canto e comecei a ministrar o Evangelho para ele, pregar o Evangelho e falar: olha, Deus tem um plano na tua vida.
eu sei que você tem um chamado específico do Senhor. E comecei a orar e ministrar o coração dele. E esse cara está com o coração quebrantado. Durante a semana me mandou várias mensagens pedindo oração, mandou foto de sua família. E quando a gente chegou lá, ele recebeu a gente em festa. E a gente teve aquele momento precioso com aqueles adolescentes. No finalzinho, a gente chamou os adolescentes perguntando quem queria a oração. E quem não quisesse uma oração podia sair da sala de reunião, podia voltar para seu quarto. E todos eles ficaram, porque todos queriam uma oração. 2 deles, em especial, me chamaram a atenção, porque chegaram para as pessoas da nossa equipe e disseram assim: olha, a gente entendeu o que Jesus fez por nós. E a gente entendeu a gravidade do que a gente já fez no passado. E hoje a gente queria que só você soubesse. A gente não queria que mais ninguém soubesse. Mas a gente queria que vocês soubessem de que nós estamos tomando uma decisão de viver para Jesus agora. Nós aceitamos Jesus no nosso coração. Hoje à tarde, daqui para frente vai ser diferente. Mas não conta para ninguém. E o pessoal da equipe, tá bom, pode deixar esse segredo. Porque a gente começa assim. Tudo começa assim, irmãos. E isso tudo me fez refletir. E eu estava vindo para cá pensando o que eu ia falar para vocês. Mas diante desse momento, nesse final de semana de intensas transformações, eu queria continuar falando acerca de Jesus, que a gente começou na semana passada, e continuar falando acerca de características de Jesus que a gente precisa conhecer. E diante desse momento de final de semana, em contato com pessoas transformadas pelo Senhor Jesus, eu queria trazer 3 características do ministério de Jesus e que nós podemos nos identificar com elas. A primeira característica do ministério de Jesus é que no ministério de Jesus, ele não escolhia os que eram, escolhiam os que não eram. Há um texto que eu queria que você abrisse comigo em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 27. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 27. Hoje a gente vai passear um pouco mais pela Escritura. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 27. Todos acharam? Vamos esperar um pouco mais. Primeira Coríntios, capítulo 1, versículo 27. Mas Deus escolheu o que para o mundo é loucura, para envergonhar os sábios. E escolheu o que para o mundo é fraqueza, para envergonhar o que é forte. Ele escolheu o que para o mundo é insignificante, desprezado e o que nada é, para reduzir a nada o que é, a fim de que ninguém se vanglorie dele. Olha que texto profundo, forte, precioso. Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar as sábias. Escolheu os que não são para reduzir a nada aqueles que são. Quando eu vejo Jesus e o ministério de Jesus, eu vejo esse texto aplicado de forma profunda e verdadeira em cada ensinamento. As pessoas que Jesus escolheu de forma mais especial foram os seus discípulos mais próximos, os 12 discípulos, e vocês conhecem a história. Mas o que talvez você não conheça, e eu queria deixar claro aqui hoje, é de que esses discípulos passaram por um processo anterior antes de se encontrar com Jesus. Preste bastante atenção no que eu vou dizer. A cultura judaica, a educação judaica, ela era montada sob as leis da Torá.
o que a gente chama de Velho Testamento, era para eles a base de todo o conhecimento. E todas as crianças eram matriculadas numa escola chamada Beit Sefer. Então, de 6 a 10 anos de idade, nessa escola chamada Beit Sefer, as crianças iam estudar os 5 primeiros livros das Escrituras, o Pentateuco. E elas não só iam estudar esses 5 primeiros livros, como elas iam decorá-los. Ou seja, a missão delas entre os 6 e 10 anos de idade na escola Beit Sefer judaica era decorar o Pentateuco. Ou seja, os 5 primeiros livros, não só ter conhecimento deles, mas decorá-los. Dessa escola, os melhores dos melhores eram tirados e levados para uma outra escola, chamada Beit Talmud. Na escola Beit Talmud, dos 10 aos 14 anos, eles iam estudar não só o Pentateuco, mas todo o Antigo Testamento. Dos poéticos, os históricos, os proféticos, todo o Antigo Testamento, entre os 10 e os 14 anos, 15 anos, eles iam se dedicar a esse estudo aprofundado, com o objetivo de memorizá-lo. De forma que se você chegasse naquela época de Jesus, era possível que uma criança soubesse textos decorados. Não lhe chama atenção o fato de Jesus ter entrado no templo e discutido com os professores da lei durante tanto tempo, tendo ele apenas 12 anos? Como poderia uma criança de 12 anos saber tanta coisa da lei? É porque era comum, na escola da época, eles estudavam o Antigo Testamento. Agora atente bem, porque eu disse que somente os melhores dos melhores iam para a escola Beit Talmud. E você pode me perguntar, Thomas, o que faziam com os que não eram melhores dos melhores? Bem, quando alguém não era tão bom assim, ao final da escola Beit Sefer, as crianças voltavam para o convívio dos pais com uma missão de aprender o ofício deles. Ou seja, se o seu pai era pescador, você seria pescador. A menos que algo incomum acontecesse. Se teu pai fosse carpinteiro, você seria um carpinteiro. Os melhores dos melhores dos melhores iam para uma outra escola, chamada Beit Midrash. E na Beit Midrash, dos 15 anos em diante, eles iam conversar sobre as tradições judaicas, não só sobre os mandamentos, não só sobre o Pentateuco, mas tudo que envolvia tradição religiosa judaica, dizia respeito à escola Beit Midrash. Na escola Beit Midrash, ao final dessa escola, se eles tivessem a capacidade e fossem muito bons, eles seriam selecionados para serem discípulos. Ou seja, eles só seriam discípulos se eles de fato passassem por todas essas etapas e se saíssem muito bem. Então eles iam a um rabino e tentavam convencer o rabino de que eles eram bons o suficientes para que aqueles rabinos investissem na vida deles e os ensinassem não só o que o rabino sabia, porque o objetivo do discípulo não era só saber o que o rabino sabia, mas era ser como o rabino era. O que acontecia com quem não era tão bom? Voltava para casa e ia tomar direção de alguma profissão. Quando Jesus surge, aos 30 anos, quando se era considerado realmente um homem, e que podia lecionar, e que podia ser rabino e tudo mais, Jesus começa seu ministério, e ele vai para as praias, e ele anda por Tiberíades, e ele vai andando pelas praias da Galileia, e ele encontra pessoas pescando. Agora,
Preste bem atenção, se essas pessoas estavam pescando, é porque no quesito intelectual, elas não eram as melhores. Elas não estavam preparadas. Lembra bem que quando alguém gostaria de se tornar discípulo, eles iam atrás do rabino e diziam: eu posso ser o teu discípulo, meu mestre. Você vê o rabino Jesus andando pelas praias, encontrando pessoas sem muito intelecto, bastante limitadas emocionalmente, como por exemplo Pedro. E Jesus olha para esses que nem de longe eram os melhores dos melhores e diz: vem e segue-me. Jesus propõe para eles que eles sejam discípulos. É por isso que eles entendem o chamado de Jesus com tanta urgência e tanto privilégio, e deixam redes, deixam barcos, deixam absolutamente tudo para seguir um rabino que eles mal conheciam, apenas sabiam dele, que era poderoso em obras e palavras. Sabe por quê? Porque Jesus inverte a ordem. A ordem da religião era escolher os melhores. A ordem do Jesus era fazer dos comuns, fazer de gente simples, fazer de gente limitada, homens e mulheres segundo o coração de Deus, e que fossem capazes de anunciar a mensagem dele por todos os cantos. De outra forma, Pedro, Tiago, João e ninguém mais teria o privilégio de caminhar com Jesus. O que revela em Jesus um chamado para ser um discípulo que foi vocacionado pela graça. Você consegue entender isso? O texto que nós lemos é um texto que diz que Jesus escolheu os que não são, para reduzir a nada aqueles que são. Quando eu ando em alguns lugares e vejo pessoas que a sociedade exclui, eu tento olhar para elas como alguém que Jesus chamaria. Porque eu não posso olhar para as pessoas excluídas como a sociedade as vê. Eu tenho que olhar para essas pessoas excluídas como Jesus as percebe. E Jesus percebe a mim, um ser extremamente limitado. E diz: eu vou te usar para ser pastor de ovelhas. Isso é graça. Eu passei uma crise, aliás, passei várias crises ministeriais. Poucos sabem o tanto de crises que eu já passei. Se você perguntasse para mim quantas vezes, e se eu já pensei em desistir de tudo, eu já digo para você de cara que pensei nisso muitas vezes. A maior parte dessas vezes foi porque eu me dei conta de minhas falhas, de problemas que eu tenho e que não sei resolver, coisas que eu não consigo mudar em mim e me decepcionam. Muitas vezes eu disse: eu não sirvo para ser pastor, porque sou assim. Numa dessas vezes eu estava decidido a deixar tudo. Eu fiquei cogitando a possibilidade de: olha, eu vou fazer assim, na reunião eu vou dizer isso e aquilo, e comecei a pensar. Porque é muito mais fácil ser um empresário e fazer qualquer outra coisa, ou trabalhar como um psicólogo mesmo, que sou, do que me lançar para ser referência pastoral de outra pessoa, sendo eu um cara tão limitado como sou. E aí Deus veio ministrar o meu coração. Porque Abraão, o pai da fé, em alguns momentos de sua vida, mentiu por medo. É interessante que o pai da fé tenha mentido porque sentiu medo. Jacó, a qual Deus dá o nome de Israel, que vem depois a nomear o seu povo, foi na verdade um grande trambiqueiro, usurpador, um 71,
que foi capaz de passar a perna no seu próprio irmão e no seu pai. E Deus escolhe um cara desse e usa um cara desse. Davi, que foi tido como um homem segundo o coração de Deus. E esse homem segundo o coração de Deus se envolveu em adultério, se envolveu em muito homicídio, foi um pai extremamente omisso, mas era um cara de coração quebrantado e que chorava diante de Deus e Deus dizia: esse é segundo o meu coração. O que dizer de Raabe, uma prostituta que foi parar na galeria dos heróis da fé e foi parar na genealogia de Jesus. O que dizer de Pedro, um cara que nas vésperas da despedida do seu mestre, pouco tempo antes de Jesus ser crucificado, Pedro dá uma vacilada como deu, negando Jesus 3 vezes, porque ficou com medo de uma empregada que disse: olha, você parece com um daqueles. Aí Deus vai dizendo assim: meu filho, você não é porque é, você é porque eu sou. Eu não te chamei para ser pastor porque você é bom no que faz. Eu te chamei para ser pastor porque eu sou bondoso e gracioso e uso até gente como você. Deus não usa a lógica do RH. A gente faz um processo seletivo e põe ali muitas pessoas, não é isso? E aí a função do psicólogo que trabalha com esse tipo de seleção é perceber qual é o mais precioso para aquela vaga. Então ele vai por eliminação. Esse não é bom nisso, esse naquilo, esse parece ser muito bom para o perfil da vaga que temos. Deus não trabalha com essas categorias, irmã. É por isso que Deus me chamou e te chamou. Porque Ele não chama aqueles que são, mas escolhe aqueles que não são. É gente que tinha tudo para dar errado. Tudo para dar errado. E Deus às vezes muda o bastidor da vida daquela pessoa. Dá uma reviravolta. E aquela pessoa se torna embaixadora do Evangelho. Não é assim com Paulo? Se eu fosse Deus, eu jamais usaria Paulo. Pelo contrário, eu o mataria. Assim, de cara. Derrubava ele do cavalo quando ele perguntasse: quem és? Eu dizia: já era. Mas Deus não. Eu vejo Deus tão paciente conosco, sabe, irmãos? Deus não se cansa de nossas quedas. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você nunca vai ouvir de Deus de novo. Você nunca vai ouvir de Deus numa resposta à sua oração outra vez. Esse é Jesus. No ministério de Jesus, não foram os capacitados que foram escolhidos, não foram os bons. A lógica do Evangelho é outra. A lógica do Evangelho é outra. Uma segunda afirmação que eu quero fazer acerca do ministério de Jesus é de que Jesus nunca usou a lei para esmagar aquele que já estava quebrado. Eu queria que você fosse comigo a Mateus capítulo 12. Mateus capítulo 12. Versículo 20. Mateus capítulo 12, versículo 20. Diz assim: não quebrará o caniço rachado, não apagará o pavio fumegante, até que leve a vitória à justiça. Em seu nome as nações porão sua esperança.
esse é o meu Deus e é o teu Deus. É aquele que não esmaga quem está quebrado. É aquele que não tem coragem de apagar quem já está só fumaçando. Eu lembro aquela história que está em João, capítulo 8, versículo 7. Trazem aquela mulher pega em flagrante de adultério. E eu tenho a impressão de que ninguém disse assim, vai, põe uma roupa. Trazem ela exatamente como ela estava. E lançam ela aos pés de Jesus com a ira da lei de Moisés. E dizem assim, mestre, a lei de Moisés manda apedrejar. E tu, o que dizes? Jesus olha para aquela mulher nos olhos, aquela serenidade de quem é Deus como homem e homem como Deus. E ele diz assim, ó, quem não está sob a mesma realidade que essa mulher, que seja capaz de executar juízo. O que Jesus quis dizer é de que todo mundo era igual àquela mulher. Quem não estava sob sentença de juízo podia lançar a primeira pedra. Estava todo mundo ali condenado. Aí todo mundo, as pedras começam a cair uma por uma, e vai caindo as pedras. A começar do mais velho que se deu conta de uma multidão de pecados que ele guardava dentro dele. Aí só sobra aquela mulher machucada. E ela olha desconfiada para Jesus, Jesus vai ao encontro dela. E aí Jesus pergunta, onde estão os teus acusadores? E ela diz assim, todos foram embora, mestre. Aí ele olha aos olhos dela, e eu queria que você imaginasse esse olhar de Jesus. Esse olhar de Jesus faz toda a diferença, porque é com esse olhar que ele te olha hoje. E ele olhou para aquela mulher e disse, nem eu te condeno. Agora preste bem atenção numa coisa. Jesus era o único dali que realmente podia atirar a primeira pedra, porque nele não habitava pecado algum. Ele era justo. Ele era justo. Ele disse para as pessoas, quem não tem pecado, atire a primeira pedra. E nenhum ali poderia e teria autoridade de lançar a primeira pedra, porque todos tinham pecado. Mas quem disse, atirem a primeira pedra quem não tem pecado, poderia atirar a primeira pedra, porque nele não habitava pecado algum. Mas ele escolheu não condenar ninguém. E ele olha e diz assim, nem eu te condeno. Vá em paz e não peque mais. Esse é o meu Jesus e é o teu Jesus. É aquele Deus que ama tanto, e ama tanto, e tanto, e tanto, que é incapaz de esmagar aquilo que já está partido. E é incapaz de apagar aquilo que só está fumaçando. Philip Yancey diz no livro Maravilhosa Graça, aliás, se você puder ler esse livro, leia, porque esse livro é impactante, é precioso, Maravilhosa Graça. Philip Yancey diz o seguinte, nada que você faça pode fazer com que Deus te ame menos. E nada do que você faça pode fazer com que Deus te ame mais. Deus simplesmente te ama. Uma outra frase que ele diz é que você, e preste bem atenção nisso, você é muito pior do que você pensa que é. É confortante isso? Não é não, não é? Mas a parte confortante vem agora, porque ele diz, você é muito pior do que você pensa que é. Mas a graça de Deus é muito maior do que você pode imaginar.
E é pela graça que somos salvos. Efésios 2, 8 e 9. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras para que ninguém se glorie. Ah, meu irmão. Naquela sexta passada, eu olhei nos olhos daquele homem vestido de mulher, com lágrimas nos olhos. E ele disse: você não é pior do que eu. Eu não sou melhor que você. Mas Deus nos ama tão intensamente, de que nada pode mudar essa realidade do amor de Deus. Você entende? Eu quero fazer uma terceira e última afirmação do ministério de Jesus. O ministério de Jesus é revelado aos humildes. O ministério de Jesus é revelado aos humildes. Há um texto nas Escrituras que diz: Deus dá graça aos humildes, mas resiste o perverso ou os soberbos. Eu lembro de um texto, e talvez seria interessante se você pudesse abrir sua Bíblia em Lucas, capítulo 7, versículo 36. Lucas, capítulo 7, versículo 36. Lucas 7, 36. Convidado por um dos fariseus para jantar, Jesus foi à casa dele e reclinou-se à mesa. Ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu, certa mulher daquela cidade, uma pecadora, trouxe um frasco de alabastro com perfume e se colocou atrás de Jesus a seus pés. Chorando, começou a molhar os pés com suas lágrimas. Depois os enxugou com seus cabelos, beijou-os e os ungiu com perfume. Ao ver isso, o fariseu que o havia convidado disse a si mesmo: se este homem fosse profeta, saberia que nele está tocando, quem nele está tocando e que tipo de mulher é ela, uma pecadora. Então lhe disse Jesus: Simão, tenho algo a lhe dizer. Dize, mestre, disse ele. 2 homens deviam a certo credor. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Nenhum dos dois tinha como lhe pagar, por isso perdoou a dívida de ambos. Qual deles amará mais? Simão respondeu: suponho que aquele que foi perdoada a dívida maior. Você julgou bem, disse Jesus. Em seguida, virou-se para a mulher e disse a Simão: vê esta mulher? Entrei em sua casa, mas você não me deu água para lavar os pés. Ela, porém, molhou os meus pés com suas lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Você não me saudou com um beijo, mas esta mulher, desde que entrei aqui, não parou de beijar os meus pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas ela derramou perfume nos meus pés. Portanto, eu lhe digo, os muitos pecados dela lhe foram perdoados, pois ela ama muito. Mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Então Jesus disse a ela: seus pecados estão perdoados. Os outros convidados começaram a perguntar-se: quem é este que perdoa pecados? Jesus disse à mulher: sua fé a salvou. Vá em paz. Eu quero concluir dizendo de que esse texto, à semelhança de muitos outros textos na Bíblia, traz 2 arquétipos de espiritualidade. 2 estruturas que se repetem o tempo inteiro.
Essa é a mesma estrutura que está impressa na parábola do filho pródigo. Quando você tem o pecador mais jovem e o fariseu, o filho mais velho. E você tem essa realidade em muitas outras passagens. Como a do publicano que bate no peito e diz: "Sê propício a mim, Senhor, que sou pecador", e não ousa nem olhar para cima. E o fariseu que grita e fala para todo mundo: "Obrigado, Deus, porque não sou como estes". É bem verdade que esses dois arquétipos de espiritualidade aparecem muitas vezes nas Escrituras. A minha pergunta hoje para você é: de que lado da mesa você está? De que lado da mesa você está? Eu fiz cursilho há um tempo atrás. Quando eu fui para o cursilho, eu sentei lá atrás e comecei a pensar mais ou menos assim: eu não vou aprender nada aqui. Eu já sou pastor. Tudo que vai ser falado eu já sei. Eu tenho anos de igreja. Já fiz muitas e muitas coisas. Isso é para quem é bandido. Isso é para quem está envolvido num monte de vício, de sacanagem. Tudo que de pervertido. É bom trazer esses caras para um cursilho da vida. Mas um pastor, o que é que um pastor vai fazer no cursilho? Aí Deus foi me quebrando, me apertando, com carinho. E foi me mostrando de que eu dali era o pior. É por isso que Paulo diz assim: dentre vós eu sou o pior. Quem muito é perdoado, muito ama. Quem muito é perdoado, muito ama. Aquela mulher se joga aos pés de Jesus, porque ela sabe do seu passado e sabe o que é graça. Eu, quando estava vindo para cá, entrei no elevador com um casal, também um casal bastante jovem. E esse casal olhou para a gente e falou assim: esse prédio não presta mesmo, né? Nada desse prédio é bom. Aí quando o casal saiu do elevador, eu olhei para minha esposa e falei assim: eu amo tanto esse prédio. É tão bom tudo nele. Sabe por quê? É porque você só dá valor ao que você tem quando você passou por alguns outros lugares que você não quis passar. O problema é que às vezes a gente esquece de onde veio, quem éramos, o que fizemos. Aí nós sentamos do outro lado da mesa e começamos a dizer: bem, eu tenho capacidade de dar um jantar aqui para Jesus. Aliás, Jesus nem merece tanto. Eu acho até um certo exagero. E outra coisa, uma prostituta se lança aos pés de Jesus, quebra um vidro caríssimo de alabastro e põe um perfume de nardo puro, gastou aí não sei quantos. Que desperdício, isso é bobagem. Mas quem sabe o tamanho do perdão que recebeu, o tanto da graça que lhe foi abraçado, sabe olhar para Jesus e dizer: eu te amo, com lágrimas nos olhos. Sabe reconhecer em si quem de fato é, um pecador carente da graça de Deus. Uma vez pediram para que Estênio Márcios, aquele que canta as canções dele aqui, se autodefinisse. O que você diz de você? Ele falou assim: um pecador salvo pela graça de Deus. E isso é tudo.
A minha pergunta é: qual é o arquétipo de tua espiritualidade hoje? Sabe por quê? Porque às vezes eu esqueço de onde eu vim, o que eu fiz, que tipo de pessoa eu já fui, quantas vezes eu agi dominado por forças completamente contrárias à presença de Deus. Aí eu começo a fazer currículo para Deus. Você sabe que tem gente que faz currículo para Deus? É? Currículo é aquele negócio que a gente faz para provar ao outro o que a gente é. É ou não é? E aí você sai pegando tudo que é curso. Às vezes as pessoas vivem para deixar um currículo maior. Eu encontrei um cara uma vez que ele disse assim: você sabe, do nada ele disse isso, Thales. Você sabe quantas páginas tem meu currículo? 18 páginas. Eu quase que digo para ele assim, eu não disse por respeito, ele era mais velho que eu, mas eu quase disse assim: grande merda. Só que às vezes a gente faz um currículo assim: tantos anos de igreja, servi no ministério X tanto tempo, sou dizimista há tanto tempo, não bebo, não fumo, não uso drogas e nunca traí minha esposa. Sou um bom pai. Aí você vai colocando assim, como se você estivesse tentando se convencer de que você não precisa da graça de Jesus. Aí você, por não perceber que precisa da graça de Jesus, você deixa de desfrutar dos pés dele. Você entende o que eu estou dizendo? Porque Simão desfrutou muito menos do que aquela mulher pecadora. Vocês lembram da história do jovem rico? Jovem rico? Lembra? O jovem rico veio encontrar Jesus e falou assim: mestre, o que eu faço para ter a vida eterna? As categorias desse jovem eram as categorias da religião. Porque a religião é que está preocupada em fazer coisas para Deus. Isso é preocupação da religião. No Evangelho, Deus fez por nós. Está feito, está consumado. Aí Jesus diz assim: você conhece as leis? Como é que é isso? Ele: lei? Antigo Testamento? Beit Sefer, Beit Talmud, Beit Midrash? Desde minha mocidade, faço tudo isso, isso é bobagem. Aí Jesus disse: não, mas falta uma coisa ainda. E aquele olhar de Jesus vai mais fundo e acha o coração dele dominado por um ídolo, que eram as suas riquezas. Aí Jesus diz: tudo bem, você cumpre todas as regras, os dogmas, você sabe tudo de liturgia, eu sei que você sabe tudo sobre doutrina, eu sei que você frequenta templo, você é mestre em sinagoga, eu sei de tudo isso. Mas faz o seguinte: vende o que você tem, dá aos pobres e vem comigo. Aí a Bíblia diz que ele baixou a cabeça, foi tomado de uma profunda tristeza e foi embora. Porque ele era bom mesmo de frequentar espaço, de saber de regras, de normas. O cara tinha muita teologia na cabeça. Desde menino ele aprendeu tudo isso da religião. Ele só não tinha coragem de deixar tudo, destronar os ídolos do seu coração e dizer: Jesus, tu és o meu projeto de vida agora. Aí eu lembro de um outro encontro. Jesus está passando numa rua e há uma pessoa sentada na porta de uma coletoria. Era um publicano, coletor de impostos, chamado Levi. E Jesus faz o sermão mais rápido da história. Jesus olha para Levi, a intenção que dá é de que Jesus nem para no caminho, é como se Jesus estivesse andando, e Jesus olha para Levi, e quando olha para Levi, aponta para ele e diz: segue-me, segue-me. Levi era tido como um grande traidor, porque Roma exercia poder político sobre Israel, e estabelecia alguns judeus
para coletarem impostos dos próprios judeus. Isso era uma grande traição para eles. Aí Levi estava ali, ele olha Jesus, ouve Jesus dizer, segue-me, e o que sucede me impressiona. A Bíblia diz, e deixando tudo, o seguiu. O jovem rico, ele tinha um arquétipo da religião. Levi sabia que precisava de Deus para perdoar os seus pecados. Quando eu entro na Funase e vejo aqueles adolescentes todos com histórias de vida terríveis, eu me dou conta de que eu só não estou ali pela graça de Deus, porque Deus me deu paz que eles não tiveram, porque eu nasci numa condição que eles não tiveram. Eu tive oportunidades que eles não tiveram. Eu tive o privilégio de ouvir o Evangelho e por mais que eu não aceitasse na adolescência, aquilo ficou entranhado no meu coração, de forma que eu não podia agir contra os meus princípios. Aí eu olho para eles e digo, eu careço da graça de Deus, tanto quanto esses meninos aí. Eu queria orar por você agora. Mas eu realmente queria te convidar para fazer uma avaliação. Eu queria que você avaliasse seu coração, a sua alma. E dissesse para você mesmo de que lado da mesa você está. Se do lado da mesa onde está Simão, achando-se bom, sábio, com um olhar de autojustificação sobre si mesmo, é aquele que diz, mas eu nunca fiz nada de errado. Eu não mereço, eu não preciso de um salvador, porque eu sou um cara legal, sou um cara bom. Ou do outro lado da mesa, quando alguém se lança aos pés de Jesus e diz, eu só tenho a ti, Senhor, e tudo que há de mais precioso eu te ofereço. E em troca, eu só quero estar aos teus pés. Feche os seus olhos. Eu queria que você de fato fizesse essa avaliação. Em que lado da mesa você está? Graça é aquilo que custa tudo para quem doa e nada para quem recebe. Foi por amor, foi por você. Na cruz, toda a tua culpa tem um final. Toda a tua dor acha consolo. Todas as tuas lágrimas são enxugadas. Na cruz, tua nudez é vestida. A tua face encontra um sorriso de quem aprende a viver com o Mestre Jesus. Tua ansiedade acha descanso na cruz. Olhando para a cruz, os teus medos viram fé. Olhando para a cruz, a tua insegurança vira a certeza de que bondade e misericórdia te seguirão todos os dias. É na cruz que o meu Salvador morreu por gente como eu, como você, gente como essa mulher, gente como todos os pecadores que se lançaram aos pés de Jesus. E eu queria agradecer a Deus por sua graça. Graça. De que lado da mesa você está? Como você age em sua vida? Você age como Simão, que é rápido em julgar os outros, tardio em amar as pessoas. Você age como Simão, que não sabe reconhecer a presença de Jesus como tão preciosa
e que se acha bom o suficiente para quase não precisar de Jesus? De que lado da mesa você está? Ou daquela mulher que diz: tudo que eu tenho é teu. E tudo que eu preciso é você, Jesus. De que lado da mesa você está? Obrigado, Senhor. Obrigado pelo privilégio de refletirmos. Obrigado, Senhor, porque Tu és o Jesus que não desiste de nós. Obrigado pela Tua graça que nos alcançou. Obrigado, Senhor, porque Tua palavra diz que nós estávamos perdidos no lamaçal do pecado e Tu nos resgatastes. A palavra diz: nós que não éramos povo, agora somos povo adquirido pelo Teu sangue, nação eleita, sacerdócio real. Obrigado, porque nós não éramos nada e fomos escolhidos por Ti, Jesus. Obrigado. Amém.